Fala, colibris, beleza? Professor Heitor Ribeiro para mais uma aula de História na plataforma Não Perca a Cabeça. Se você de repente está no YouTube assistindo essa aula, conheça a plataforma mais completa do país. Listas de exercícios, correção de redação, monitoria com pessoas, com monitores, com os professores. Vamos lá, roda a vinheta que hoje a gente vai falar de Primeira República. A Primeira República, e eu coloquei um negócio aqui, ó. Primeira República, velha? No contexto que a gente está estudando, ela não era velha, ela era novinha em folha. A gente está aqui em 1889, a República tinha alguns dias de vida, era um baby. Então a gente chama hoje de República Velha essa Primeira República, né? Mas é óbvio que neste contexto histórico que nós estamos estudando, ela era a República Brasileira novinha em folha. A primeira fase republicana, como eu expliquei na aula passada, se você não assistiu a aula passada, assista para compreender os conceitos, enfim, tudo o que aconteceu para chegarmos aqui. A primeira fase da República Velha, da Primeira República, né, vai ser chamada de República da Espada. Por que da espada, professor? Porque os militares é quem estruturaram a República Brasileira. Eram os militares que estavam debatendo nos seus clubes republicanos a formação de uma república. Então, quem vai assumir o poder no início da República? Os militares. Por isso, República da Espada, beleza? Ela durou pouco tempo, alguma coisa aconteceu, os militares foram traídos, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Ela durou de 1889 a 1894. Vamos falar um pouquinho como foi o andamento dessa república. O cara que proclamou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, assim que ele proclama, eles entregam para ele, né? Ele pega esta república num governo provisório. Esse governo provisório durou de 1889, quando a república foi proclamada, até 1891. Em 1891, o governo deixou de ser provisório. Provisório é uma coisa que você tá ali, né, organizando. Só tá organizando, gente. Porque foi feita a Constituição Republicana Brasileira. A primeira Constituição Republicana Brasileira. A Constituição de 1891. Características. Ela era federativa, mesmo que alguns setores quisessem uma Constituição mais centralizadora no poder federal, mas ela era federativa, o poder e a autonomia dos estados. Porque vamos lembrar que no Brasil os poderes regionais são fortes, então eles falaram, não tem nada de poder central não, a gente quer o nosso poderzinho aqui também. Então ela estava dando poder aos estados, né? O voto não era mais censitário, você não tinha que ser o bom da grana para votar, você podia votar se você fosse homem, com 21 anos ou mais, e alfabetizado. Em torno de 4% da população brasileira. Pouquíssima gente era alfabetizada homem. Quem era mais alfabetizado no Brasil? As mulheres. Só que estavam excluídos na votação da Primeira República. Os analfabetos, as mulheres, que seriam o maior índice de alfabetizados do país, os militares de baixa patente, que já era ali uma estrutura, um joguete político para não deixar os militares perpetuarem-se no poder, e os padres. Estes não podiam participar do jogo político, não podiam participar das eleições. Professor, por que não os padres? Porque nós estávamos aqui inspirados pelo positivismo, Auguste Comte, né? Vocês já estudaram isso em sociologia. Ordem e progresso, lema da nossa bandeira, ó. Amor, ordem e progresso, né? O positivismo de Comte. E aí, uma das ideias positivistas é o Estado laico. Então, a laicidade do Estado, sem interferência da Igreja, é um ponto central nesta fase também da República. O Estado sem interferência religiosa. E aí vai ter a primeira eleição. Foi feita a Constituição, a Carta Constitucional acabou sendo aprovada e ela entra em vigor. Ela foi promulgada. Quem é que vai disputar as eleições? As primeiras eleições foram disputadas por Marechal Deodoro da Fonseca contra Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi derrotado. A carinha de triste dele aqui, dá pra ver aí, produção? Triste. Deodoro da Fonseca, vencedor. Quem foi eleito vice? Floriano Peixoto. Nota importante, edição, por favor, me ajude. Nota importante. Para.
Nessa época, pessoal, durante a Primeira República, a eleição de presidente e vice era separada. Você elegia o presidente e pessoas eram eleitas, candidatas a vice-presidente, beleza? Então não é igual hoje, que o presidente já vai com o vice, né, numa chapa. Era separado o negócio, beleza? É importante que saibam. Por quê? Porque apesar do Floriano Peixoto ser marechal também, ser do exército, ele era assim com os oligarcas, com os cafeicultores, com os latifundiários. Então vocês já sabem que vai ter mudança no jogo, né? Bom, o Deodoro da Fonseca, ainda nessa primeira fase, quando ele estava tentando estruturar as primeiras coisas no Brasil, né? Ele tentou uma mudança econômica, tentou modernizar a economia brasileira, o Brasil se abriu para o capital estrangeiro, os caras entraram no Brasil, injetaram dinheiro, especularam e foram embora. E o Brasil sofreu uma grande crise, que a gente chama de crise do encilhamento. Então não estava bom para o Marechal Deodoro, não. Tava ruinzão. Treta política. Marechal Deodoro entra em conflito com a Câmara. Marechal Deodoro, ele achou que era assim, né? Eu vou vetar o que a Câmara quiser aprovar. A Câmara, gente, é o poder legislativo federal. Então, quando a Câmara passava uma lei, ele pegava e falava: não quero essa lei, vou vetar. Só que a Câmara pode derrubar o veto de um presidente. Até hoje é assim, a Câmara derruba o veto, né? Porque o poder legislativo são mais pessoas compondo e eles podem derrubar o veto. Quando começaram a falaram em derrubar os vetos dele, o Deodoro ficou brabo, ficou pé da vida. Eu ia falar pé da vida, não sei se pode falar pé da vida. O editor vai ver se pode ou não pode. E nesse contexto começam os conflitos entre Deodoro e os deputados e a Câmara de Deputados brasileiros. O que ele fez? Ele fechou a Câmara. Ele falou: decreta estado de sítio, fecha a Câmara, não tem mais deputado, quem manda aqui sou eu. A partir desse momento, os militares que eram, né, por incrível que pareça, às vezes quando a gente estuda ditadura militar parece que é mentira, mas os militares eram aqui adeptos a uma democracia consistente, a uma república consolidada, eles falaram: opa, para tudo, vamos fazer uma revolta contra o Deodoro da Fonseca, esse ditador. Eles falaram isso. E foi feita a primeira revolta da Armada. A Marinha brasileira falou que ia jogar uma bomba no Rio de Janeiro. Não cabia para eu escrever aqui bomba no Rio de Janeiro, era muita coisa. Dá para ver que é uma bomba aí, produção? Tomara que dê, dá para ver? A produção falou que dá para ver. Então, a Marinha brasileira falou que ia jogar bomba, ia bombardear o Rio de Janeiro. Não é jogar uma bomba, tá, pessoal? Pegou navios e falou: a gente vai bombardear a capital se você não deixar de ser ditador. Para não entrar em atritos e romper com as estruturas militares, Deodoro renunciou. Então vem a renúncia de Deodoro. Deodoro fala: não vou mais ser presidente. Em 1891, no mesmo ano da Constituição em vigor. E aí entra o vice, Floriano Peixoto, que era militar, mas era assim com os oligarcas. O Marechal Floriano Peixoto ficou no poder de 1891 a 1894. Ele é chamado de Marechal de Ferro. Nossa, professor, esse cara era super poderoso. Toda vez que fala que é de ferro, é porque a pessoa é aquele líder, né, meio extremado que resolve as coisas na porrada. Ele foi considerado um marechal de ferro porque ele repreendeu os opositores. Ele teve grandes opositores, pessoas se opondo ao seu governo, só que ele repreendeu com muita veemência, com muita ênfase estes opositores. E por isso ele é considerado o consolidador da República. Ele consolidou a República. Quais são as tretas que ele repreendeu de forma muito efusiva? No Rio Grande do Sul, a revolta federalista. Ele mandou decapitar os líderes dessa revolta para servirem de exemplo. Olha ali. Eles perderam a cabeça, literalmente. E vem uma segunda revolta da Armada, porque eles falaram: já derrubamos o Marechal Deodoro da Fonseca, vamos derrubar o Floriano Peixoto também. E vem a segunda revolta da Armada. Só que aí, o bicho era esperto. Ele foi lá e comprou uns navios dos Estados Unidos. Uns navios potentes, bons, poderosos. E quando a Marinha tentou fazer a segunda revolta da Armada, ele conteve a chamada Esquadra de Papel, que é a esquadra da Marinha Brasileira, que era fraca, por isso que foi chamada de Esquadra de Papel. Pessoal, então o consolidador da República foi Floriano Peixoto e a gente vai ver
como termina o governo dele e como a gente vai ter a transição da República da Espada para a famosa República Oligárquica. Vou passar aqui a lousa, vou apagar e trazer uma nova lousa. E peraí que vocês vão poder printar agora. Peraí. Vou sair aqui da frente para vocês poderem tirar um print. Tira um print bonitão aí da tela. Beleza? E a gente já volta com uma lousa nova. Voltamos. Olha só. Então o Marechal Floriano Peixoto ficou ali, a galera falou: "Ih, esse cara é ditador, não vai querer sair do poder." Mas não foi o que ele fez. Ele convocou as eleições e mesmo sendo eleições excludentes, ele fez essa convocação e desta vez os oligarcas conseguiram tomar o poder. Até porque o Floriano Peixoto ele estava jogando com o time da oligarquia e entra o primeiro civil como presidente do Brasil. O que é oligarquia, professor? É quando uma elite, pessoas privilegiadas, com uma classe social superior, né? Nesse caso aqui eram os cafeicultores, os latifundiários com muita grana, eles assumem o poder do país e eles estão ali, né? Isso é um governo oligárquico, que deixa essa elite no poder. Então os oligarcas estão no poder, Prudente de Moraes era desse time das oligarquias, logo ele ia fazer um governo para as oligarquias. Nesse momento, a oligarquia, né, esse poder dos latifundiários, ele está a nível nacional, a nível estadual e a nível regional, com os famosos coronéis. E a gente chama isso de coronelismo. Vale lembrar que coronel aqui não tem um termo, né? Não é um termo, não tem uma alcunha militar. Vale lembrar que coronel aqui eram os latifundiários que podiam ter homens armados à sua disposição, os chamados jagunços. E a gente viu isso quando formou-se a Guarda Nacional lá no período regencial. Já começou essa coisa dos latifundiários serem chamados de coronéis, porque eles tinham autorização de ter homens armados à sua disposição. Então eles vão estar em todas as esferas de poder, eles estão enraizados no Brasil. Por isso que esse período vai de 1894 até 1930 com uma revolução. E é esse período todo da República Velha que a gente vai ver agora. Prudente de Moraes era do Partido Republicano Paulista e ele já assume e é instituída a famosa República do Café com Leite ou Política do Café com Leite. São Paulo e Minas iam fazer um jogo de poder, iam ficar 4 anos São Paulo indica um candidato, 4 anos depois Minas indica um candidato. Então, professor, necessariamente um mineiro e um paulista? Em alguns momentos não. A gente vai ver que em alguns momentos o candidato não era nem mineiro nem paulista, mas foi indicado pelas oligarquias. Então, São Paulo e Minas Gerais fazem essa famosa política do café. Olha só, isso aqui é uma xícara de café, tá, pessoal? Com leite. Isso aqui é a nossa vaquinha Mumu. E o Bill aí, quem conhece o professor Bill já viu as lousas dele. Se ele ver isso, ele vai chorar lágrimas de sangue. Bill. Corre aqui pra me salvar. Olha só. Então, deu pra ver aqui bem o café, deu pra ver bem a vaquinha com leite. São Paulo, Minas no poder. Nós temos aqui uma palavra, um termo que é voto de cabresto. Uma palavra não, né? Um conceito, voto de cabresto. O que é o cabresto, professor? É quando quem já andou a cavalo, né, vai lá, você bota aquela cordinha na cabeça do cavalo para ir puxando ele. É que os votos eram meio que assim. Os coronéis, eles obrigavam as pessoas a votar neles ou no seu candidato de apoio. Isso acontecia por quê? Porque os coronéis davam os empregos. Então eles meio que falavam, você tem que ir lá votar. Um detalhe muito importante que o voto nessa Constituição também, ele era aberto. Ele era um voto aberto, não era voto secreto. Então estava todo mundo vendo em quem você votou. E os jagunços estavam ali acompanhando. Você era obrigado a votar em quem o seu coronel mandava. Se você e sua família trabalhasse para um coronel, ia ter que todo mundo votar neste cara. Isso era o voto de cabresto. Nesse voto de cabresto, né, nós temos conceitos que se ligam a ele. Mandonismo local, que é essa coisa do coronel mandar localmente. Fraudes eleitorais, né, muitas fraudes de muitas formas, inclusive fantasmas votavam. Depois que a pessoa morreu, alguém pegava o título dela e ia lá votar. E caso ainda assim a oposição vencesse, vinha a degola. Os votos da oposição eram anulados. A oposição era anulada, né, ela perdia o poder. Então, é bem bizarro, né? Um sistema eleitoral bem desestruturado que a gente tinha nessa Primeira República. Vou falar um pouquinho de cada presidente da Primeira República para vocês, o que foi importante em cada um deles, porque eu acho bem importante isso.
Lembrando que a gente teve aí, né, algumas provas que se alteraram, inclusive o Enem não caiu, por exemplo, o clássico tanto Vargas e ditadura militar. E caiu mais questões relacionadas à República Velha, algumas questões relacionadas a Império. Então a gente tem que estar atento às provas e aos conteúdos. Então vou falar um pouquinho de cada presidente. Prudente de Moraes, o primeiro presidente da República Oligárquica, governou de 1894 a 1898, governou para a elite, para a oligarquia. Entre 1893 e 1897, enfrentou a Guerra de Canudos, fez incursões para invadir o Arraial de Canudos, que era uma comunidade onde as pessoas viviam felizes, tranquilas, só que sem pagar impostos, né? Era quase uma comunidade anarquista. E o governo do Prudente de Moraes foi lá e destruiu Canudos. Quando isso acontece, né? Um soldado que voltou de Canudos tentou matar o Prudente de Moraes. E ele, a partir dessa tentativa de assassinato, decretou estado de sítio e vai terminar o seu governo desta forma, tá? Uma outra questão que aconteceu no governo de Prudente de Moraes que a gente tem que lembrar, a questão da zona de Palmas. A Argentina estava disputando uma região com o Brasil, falando que aquilo era deles, um pedaço de Santa Catarina e do Paraná, e chega esse cara aqui, ó, que é um brabo da nossa política externa nessa época. Toda cidade tem uma rua Barão do Rio Branco, não tem? Por quê? Porque este cara manteve o Brasil do tamanho que ele é hoje, um pouco maior. Ajudou a aumentar, através das suas negociações, o Brasil. Então nós ganhamos, né? Os Estados Unidos arbitrou essa questão. É sempre assim, um país de fora vai arbitrar. E aí, de quem que é? Quem vai defender? E o Barão do Rio Branco foi lá defender a posição brasileira e nós ficamos com a região. Ganhamos dos argentinos. Campos Salles. Campos Salles ficou de 1898 a 1902. Ele consolidou ainda mais essa política oligárquica através da política dos governadores. Os governadores não se metiam na esfera federal e ficavam ali governando com poderes plenos em seu estado. E o presidente não enchia o saco deles. Era tipo assim, um bem bolado entre os governadores e a presidência. Isso fez com que os oligarcas se unissem ainda mais, dessem as mãos. Campos Salles vai ter um momento de uma alta dívida externa, renegociação com dívida externa com bancos ingleses como os Rothschild, enfim. Nós estamos aqui numa situação já complicada economicamente. Fez a famosa socialização das perdas, que é toda a política econômica brasileira voltada para o setor agroexportador do café. Então, quando eles tinham aí prejuízos, na verdade esse prejuízo era socializado, era uma grande socialização com a sociedade brasileira. Olha que legal, que terrível na verdade, né? A gente ajudava aí a bancar qualquer prejuízo desses produtores, desses latifundiários, e socialização dos lucros não rolava, mas das perdas sim. No governo Campos Salles rolou a questão do Amapá, Brasil contra a Guiana Francesa, mais uma vez o Rio Branco foi lá, Barão de Rio Branco foi lá, debateu e conseguiu vencer. Quem arbitrou essa questão foi a Itália e o Barão do Rio Branco conseguiu levar mais uma para o Brasil. Levamos aí a questão do Amapá, levamos a parte do Amapá que a Guiana Francesa queria para eles. 1902 a 1906, Rodrigues Alves investiu muito nas ferrovias, na reurbanização do Rio de Janeiro, e nessa reurbanização veio o médico sanitarista Oswaldo Cruz para fazer uma vacinação em massa no Rio de Janeiro. E a população que ali não estava nem sabendo direito o que estava acontecendo, faz a famosa revolta da vacina em 1904. A população não queria ser vacinada contra a varíola, por um pouco de desconhecimento, né? E também faltou informação, faltou diálogo com a população. E parece bizarro, mas até hoje tem gente que não quer tomar vacinas, né? É muito importante as vacinas, mas naquele contexto também era ainda uma coisa muito inicial e essa revolta ocorreu na capital, no Rio de Janeiro. E rolou mais questão de debate, na verdade duas aqui no Rodrigues Alves. A questão do Pirará, a Guiana inglesa agora querendo, né, a região do Pirará, uma região na bacia do Rio Amazonas. Novamente, a gente vai ter negociações. Essa aqui eles ficaram com um pedacinho, nós ficamos com um pedaço um pouco maior. E por último, a questão do Acre. Nós estávamos passando a fronteira do Brasil nesse contexto
e indo na região do Acre. O Acre não era nosso, o Acre era da Bolívia. E aí a Bolívia deu as caras com o Brasil, a gente foi lá e negociou e comprou o Acre da Bolívia. O Acre foi comprado da Bolívia neste momento da história. Estava acontecendo aqui o que a gente chama de boom da borracha. Professor, boom da borracha? Não é bunda não, meus queridos, é boom, explosão da borracha. Este é o termo, tá? Boom da borracha. É que toda vez fica boom da borracha de qualquer forma, tudo bem, vai ficar do jeito que tá aí mesmo, beleza? Quer dizer que as pessoas estavam extraindo dos seringais ali da região do Acre, que antes era da Bolívia, a borracha. E a borracha nesse contexto vai ganhando força, né, na indústria, uma projeção internacional, então é até uma expansão econômica para o Brasil. Eu vou voltar com a última lousa, vamos chegar até o presidente que afundou aí junto com todo esse contexto da República Oligárquica. Eu já volto para a nossa última parte da aula. Tamo junto, aguenta aí. Na nossa última parte da aula de hoje, nós vamos terminar os presidentes. Afonso Pena se torna presidente em 1906, governa até 1909. No seu governo foi feito um convênio de Taubaté, uma troca de ideias entre os oligarcas estão mandando em tudo, a gente já percebeu isso, né? E aí vai vir novamente a valorização do café e mais socialização das perdas, é isso, né? O câmbio do Brasil favorecia o mercado agroexportador e isso fazia com que a população se prejudicasse para beneficiar o setor agroexportador, que era o setor do café, beleza? Nesse governo do Afonso Pena vai chegar o primeiro navio japonês para fazer imigração no Brasil, a imigração de japoneses, o Kassato Maru aportou no Porto de Santos, então os oligarcas mantinham essa ideia de trazer imigrantes para fazer os trabalhos nas fazendas. Afonso Pena morreu em 1909, o Nilo Peçanha assumiu brevemente e as eleições depois disso foram muito disputadas. Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa. Rui Barbosa fazia uma campanha civilista e ele falava o seguinte: o voto tem que ser secreto, que essa Constituição é uma palhaçada com voto aberto. Rui Barbosa foi derrotado, ele era oposição e a oposição era degolada. Venceu Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca governou de 1910 a 1914, ele fez a famosa política das salvações. Como o Rui Barbosa tinha uma base de apoio em alguns estados, ele foi lá e colocou interventores nos estados que deram apoio para o Rui Barbosa, só para pirraçar mesmo. E aí a gente tem uma das grandes revoltas marcadas por essa política, a revolta no Ceará, a revolta de Juazeiro, sob a liderança de Padre Cícero, que convocou as massas para lutar contra a política das salvações, e eles conseguiram derrubar o interventor do Estado e voltou no poder os oligarcas da região, a família Accioli. Padre Cícero virou uma figura emblemática, né? Uma figura ligada a esses movimentos religiosos que a gente tem nesse período. A gente tem outra revolta no governo do Hermes da Fonseca, a revolta da Chibata. João Cândido, o almirante negro, ele faz uma grande rebelião contra os maus tratos na marinha, principalmente no momento em que muitos negros, né, muitas pessoas que tinham sido escravizadas, daí veio lá a Guerra do Paraguai que a gente falou, e aí a gente vai ter aí um contingente de negros no exército, na marinha, e a instituição era racista. Então o que eles faziam? Eles faziam maus tratos muito agressivos, inclusive dando chibatadas, e a revolta da Chibata foi contra essas chibatadas. Conseguiram depois uma lei de maus tratos, mas foram perseguidos, né, exilados, internados em hospitais psiquiátricos, porque foram considerados insubordinados os revoltosos da revolta da Chibata. Nesse momento, a borracha, que mal tinha começado a dar lucro, né, entra em crise, porque as pessoas começam no mundo a usar a borracha sintética feita a partir do petróleo. Então a borracha já entra em crise e novamente a região ali do Acre, né, começa a entrar novamente num processo de decadência econômica. Venceslau Braz, 1914 a 1918. Na nossa próxima aula, que vai ser História Geral, a gente vai estar aqui na História Geral, porque a gente vai falar de Primeira Guerra, né? O Venceslau Braz, o governo dele foi na Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra.
A indústria brasileira vai dar uma guinada, estava começando ainda, mas vai dar uma guinada, porque era uma necessidade da Europa, então o setor agroexportador, os próprios latifundiários investiram em alguns pontos industriais, principalmente em São Paulo, para começar a ganhar uma grana vendendo alguns produtos que outros países estavam precisando. Em 1917, os italianos que tinham vindo para cá, que já tinham, né, uma idealização, uma ligação com os movimentos anarco-sindicalistas na Itália, organizaram uma grande greve operária, a greve de 1917, que foi uma grande greve que mobilizou o país em favor de melhores condições de trabalho e melhores salários. Nesse momento, os salários estavam, por causa da inflação, ficando muito arrochados. Você não conseguia comprar a mesma coisa de um mês para o outro. A gente também vai ter a Guerra do Contestado no governo do Venceslau Braz, uma disputa na divisa do Paraná e Santa Catarina, de 1912 a 1916. Também surge ali uma figura emblemática para os poceiros, que acabam também se envolvendo nesse conflito, né? O monge José Maria. Então nós temos ali esses movimentos do messianismo acontecendo. Inclusive, a gente já falou de Canudos, que também tinha uma questão mística ali, né, do líder Antônio Conselheiro. A política externa. Poucos brasileiros foram na Primeira Guerra, apenas um corpo de médicos e alguns paraquedistas. Mas participamos da Primeira Guerra quando um navio nosso foi afundado por um torpedo alemão. Falaremos disso na história geral, fiquem tranquilos. Professor, morreu algum médico que foi lá para a Primeira Guerra? Não. Quem morreu foi uma boa parte das pessoas que morreram, né? Foram alguns marinheiros do navio do Brasil, que eles estavam patrulhando, a gente ficou patrulhando a costa da África, aquela região África-Europa, e este navio contraiu gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu em 1918, que matou muita gente, né? Então a gente tem aí milhões de mortos pela gripe espanhola, inclusive estes marinheiros brasileiros e Rodrigues Alves, que foi eleito o próximo presidente, mas acabou padecendo pela gripe espanhola. E aí a gente teve que fazer uma articulação para fazer novas eleições e entra Epitácio Pessoa, que era paraibano, veja só, não era nem de São Paulo nem de Minas, mas ele tinha o apoio de Minas Gerais na política do café com leite. Epitácio Pessoa ficou de 1918 a 1922 como presidente. Nesse momento, os militares já estão cansados da oligarquia e eles querem o poder novamente. E aí vem os grandes movimentos tenentistas. Primeira coisa que irrita os membros do exército é o Epitácio Pessoa colocar em ministérios da guerra ministros civis. Então, civis nos ministérios da guerra, né? Isso irritou muito os militares e os militares vão fazer levantes tenentistas. O primeiro grande levante tenentista, 5 de julho, a revolta do 18 do Forte. Os marinheiros avisaram que iam ser atacados se não deixassem o forte, não parassem o motim. 18 falaram que não sairiam de lá e quando saíram com armas nas mãos para ir até o Palácio do Catete, tomar a sede do governo no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, né? Por isso que chama de Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E eles foram sendo mortos no meio da rua, né? Eles foram atacados pelas tropas do governo e acabaram padecendo, mas ali mostravam que os militares não iam mais aceitar a oligarquia do jeito que estava sendo. Começa aqui a crise do governo oligárquico. Também aconteceu no governo do Epitácio Pessoa a Semana de Arte Moderna, em 1922, um grande movimento artístico para buscar uma arte puramente brasileira, ou que pelo menos se desvencilhasse da cópia da arte europeia, né? Então buscou-se uma arte mais relacionada à brasilidade. E esse movimento foi muito importante porque depois dele vem um movimento antropofágico e a arte brasileira ganha sua projeção e ganha aí o seu mercado, sua forma de produzir, né? Enfim, Tarsila do Amaral não participou da Semana de 22. Muita gente fala, Tarsila do Amaral Semana de 22. Não, ela pintou Abaporu, inclusive Abaporu foi pintado em 1926. É do movimento antropofágico, mas não da Semana de Arte Moderna. Aqui na Semana de Arte Moderna a gente tinha Anita Malfatti, a gente tem Oswald de Andrade, enfim, né? Heitor Villa-Lobos, esses caras fazendo uma semana para debater a arte do Brasil. E o último presidente que a gente vai ver hoje nessa aula, Arthur Bernardes,
ele fala, né? Ele mesmo falava que ele fez um governo para apagar incêndio, um governo de policiamento, porque ele ficou o tempo todo tentando conter essas revoltas pelo país. Ele enfrentou mais levantes, a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, a Revolução de 1924 em São Paulo e a Coluna Prestes. O Partido Comunista tinha sido fundado, Luiz Carlos Prestes se torna uma figura emblemática para o comunismo brasileiro e faz uma coluna por 2 anos viajando pelo país, levantando as massas trabalhadoras, falando que o exército, ele era militar, tá? O Luiz Carlos Prestes, tinha que lutar contra o poder das oligarquias. Nesse contexto também nós vivemos o cangaço, que é chamado de banditismo social, que começou lá no Segundo Reinado e ganhou bastante força neste momento. O cangaço só acabou em 1938, quando o último grande rei do cangaço foi morto. Por que chama banditismo social, professor? Porque esse cara roubava dos ricos, né, para fazer a festa com os mais pobres. Então era uma coisa meio Robin Hoodiana, né? O banditismo social. Começou lá no Segundo Reinado, nós tivemos os primeiros líderes, né? João Calangro e Cabeleira foram os primeiros líderes do cangaço, João Calangro mesmo. Depois nós tivemos outros líderes que assumiram, né? Nós tivemos aí um rei do cangaço, o primeiro rei do cangaço foi Antônio Silvino, e depois o segundo rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E quando o bando de Lampião foi capturado lá em 1938, a gente fala que o cangaço acabou, mas aqui ele estava ainda forte. Professor, por que a gente vai parar aqui em 1926? Porque a gente vai ver geral, vai ter que ver a frente geral para vocês entenderem o que vai acontecer no próximo presidente, que é o Washington Luiz. O Washington Luiz vai ser o cara antes da Revolução de 30. Então, quando a gente vê a Primeira Guerra na frente de geral agora, na próxima aula, depois a gente vai falar, e aí, o que está rolando no Brasil depois da Primeira Guerra? Né? E aí a gente vai ver, já vimos os presidentes até 1926, mas tem um que a gente tem que esperar, porque ele vai ser a transição da República Oligárquica para a grande mudança da Revolução de 1930, que nós vamos estudar logo mais. Pessoal, qualquer dúvida, vão lá na monitoria, perguntem, façam os exercícios desta aula. Tamo junto, até o futuro, até a próxima, beijos.